Você acha que conhece de verdade o coração dos seus filhos? Eu passei a vida lavando roupa para criar 3 crianças sozinha. Hoje, 2 deles já saíram de casa, vivem no conforto, mas quase nunca aparecem. Apenas o meu caçula continua morando comigo, no nosso lar simples. Mas no dia em que ganhei uma fortuna na loteria, tomei uma decisão arriscada. Em vez de contar a verdade, decidi fingir que estava na miséria total. Por um mês, testei o amor dos 3. O que descobri foi assustador. Os filhos que moram fora não se deram ao trabalho nem de vir me ver quando pedi socorro. Preferiram dar desculpas pelo celular. Já o que dorme sobre o meu teto teve uma atitude que me fez chorar. Essa história vai te provar que o dinheiro não muda ninguém. Ele só tira a máscara que a pessoa usa. Fica comigo até o fim, porque o que aconteceu no jantar da revelação é uma lição de vida que fortuna nenhuma pode comprar. Naquele momento em que ela viu os números da TV baterem com os do bilhete na mão, ela não saiu pulando nem gritando de alegria. Pelo contrário, ela sentiu um medo enorme, aquele frio na barriga de quem sabe que a vida vai virar de cabeça para baixo. Muita gente acha que ganhar na loteria é só festa, mas a verdade é que muito dinheiro traz preocupação. Principalmente quando a gente sabe que as pessoas ao redor podem mudar por interesse. Ela olhou para aquele papelzinho amassado e, em vez de felicidade, sentiu um peso nas costas, lembrando na hora de como o mundo trata mal quem não tem nada e trata bem quem tem tudo. Foi como se um alerta tivesse ligado na cabeça dela. Cuidado, agora todo mundo vai querer ser seu amigo. A cabeça dela foi longe, lá no passado, lembrando de uma vez que a mãe dela foi expulsa de um casamento de gente rica só porque estava com uma roupa simples. Aquilo marcou o coração dela para sempre e ensinou uma lição dura. Muita gente só gosta de você pelo que você tem no bolso, não pelo que você é. Ela sabia que, se contasse para todo mundo que estava rica agora, o telefone ia tocar sem parar e apareceriam parentes que ela nem sabia que existiam, todos com sorrisos falsos. Sabe aquele ditado, amigo é na hora da dificuldade? Pois é. Ela sabia que na hora da riqueza aparece muita gente falsa, e ela não queria comprar o amor de ninguém, muito menos dos próprios filhos que nem ligavam para ela. Foi aí que ela sentiu o que a gente chama de raiva fria. Não é aquela raiva de gritar e quebrar tudo, mas é ficar quieta, calma e pensando em cada passo, como num jogo de xadrez. Em vez de correr para contar a novidade, ela respirou fundo e decidiu que aquele dinheiro não seria um presente agora, mas sim um teste para ver quem realmente gostava dela de verdade. A raiva fria é quando você percebe que não precisa brigar para provar nada. Você só precisa ficar em silêncio e deixar as pessoas mostrarem quem elas são. É uma atitude de gente sábia, que consegue controlar as emoções para não fazer besteira. Imediatamente, ela bolou um plano secreto. Ela sabia que precisava proteger aquele dinheiro antes de qualquer coisa. Então, procurou um advogado de confiança, mas fez tudo escondido, sem ninguém desconfiar. Tem um livro muito bom chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que ensina que a gente deve guardar uma parte do que ganha e pedir conselho para quem entende. Ela fez exatamente isso. Garantiu que a fortuna estivesse segura e rendendo juros, enquanto ela continuava ali, na frente do tanque de lavar roupa, esfregando manchas de camisa, fingindo que nada tinha acontecido. A parte mais difícil não foi lidar com o banco, mas sim voltar para casa e olhar para os filhos. Ela sabia que podia resolver a vida deles num estalar de dedos, mas escolheu não fazer isso agora. É preciso ter muita força para ver quem a gente ama reclamando da falta de dinheiro e não ajudar na hora. Mas ela sabia que dar tudo de mão beijada estraga a pessoa. Se você dá tudo fácil para um filho, ele nunca aprende a lutar e vira um adulto mimado. Ela decidiu que continuaria sendo a pobre coitada aos olhos deles, mantendo a rotina pesada de trabalho para ver como eles iriam tratar a mãe sem saber da herança. Para o teste funcionar mesmo, ela pensou, não basta deixar tudo igual, eu preciso fingir que a situação piorou. A ideia era inventar que o dinheiro, que já era pouco, tinha acabado de vez. Ela queria criar um momento de dificuldade, porque é na crise que a gente conhece as pessoas de verdade. Ela estava disposta a fingir que estava na pior fase da vida dela, justamente no momento em que estava mais rica.
Era como se ela fosse uma atriz numa peça de teatro onde o palco era a casa dela e o público eram os filhos que logo mostrariam suas verdadeiras caras. Você precisa entender que ela não fez isso por maldade. Foi uma forma de se proteger e de proteger a família também. Quantas vezes a gente vê família brigando por causa de herança? Irmãos parando de se falar por causa de dinheiro? Ela queria ter certeza de que, se desse o dinheiro para eles, seria por amor e gratidão, e não porque eles estavam de olho na conta bancária dela. A decisão de esconder o jogo foi a maneira dela dizer para si mesma que, pela primeira vez, ela estava no comando e não ia deixar ninguém se aproveitar dela. E assim os dias foram passando. Ela lavava, passava e cozinhava ouvindo as reclamações de sempre, as piadinhas e o desprezo, mas agora cada palavra doía de um jeito diferente. Ela não andava mais de cabeça baixa, tinha um brilho diferente no olhar, uma força que vinha de saber que o futuro estava garantido. Se você quer uma dica para levar para a vida, aprenda a observar mais e falar menos. O silêncio é uma arma poderosa. Quando você sabe de algo que ninguém sabe, você tem o poder na mão. Fingir que não tinha dinheiro para comprar pão, quando podia comprar a padaria inteira, era muito difícil. Ela teve que ensaiar o que ia falar, esconder papéis do banco e segurar a vontade de jogar a verdade na cara deles quando era humilhada. Ela estava armando uma situação para ver até onde ia o egoísmo dos filhos, e estava pronta para aguentar a dor que isso poderia causar. Era um teste de fogo. E ela precisava ser forte para não desistir no meio do caminho e estragar o plano. Tudo estava pronto. O dinheiro estava guardado, o advogado avisado e a história da falta de dinheiro estava montada. Só faltava começar o teatro. Numa segunda-feira cinzenta, ela acordou decidida que era hora de começar. Ela sentiu a garganta arranhar de propósito. Preparou a voz para parecer doente e soltou a primeira tosse seca pela casa, dando o sinal de que o teste tinha começado. A tosse começou seca e alta, ecoando pela casa logo cedo, parecendo um aviso de tempestade. Ela não estava doente de verdade, mas usou toda a experiência de mãe para fingir aquele mal-estar. Com a mão tremendo de propósito, ela pegou o celular e mandou uma mensagem de áudio no grupo da família. O teste era bem simples e barato. Ela disse que precisava de um dinheiro pequeno para comprar um remédio de pressão que tinha acabado. Não era uma quantia grande. Era o tipo de valor que a gente gasta num lanche. Mas para quem vive apertado, qualquer moedinha faz falta. Ela queria ver quem ia se prontificar a ajudar, não pelo valor, mas pela atitude de cuidar da mãe. A primeira resposta veio do Ricardo, o filho mais velho, aquele que adora mostrar que está bem de vida. Ele respondeu ali mesmo no grupo, dizendo que o mês estava muito difícil e que ele estava sem nenhum dinheiro sobrando. Ele falou com pressa, dizendo que tinha muita conta para pagar e que, infelizmente, não tinha como ajudar a mãe com essa despesa extra naquele momento. Doeu ouvir aquilo, não porque ela precisava do remédio, mas porque ela sentiu que era mentira. É triste quando um filho mente para a mãe por causa de mixaria, achando que a gente não percebe. E a mentira tinha a perna curta mesmo. Poucos minutos depois de dizer que não tinha um centavo, o Ricardo postou uma foto na internet. Ele estava numa churrascaria, com uma mesa cheia de comida e bebida, rindo com os amigos. A legenda dizia, começando a semana bem. Aquilo foi um golpe no coração dela. Ele não tinha aquele dinheirinho para o remédio da mãe, mas tinha muito mais para gastar com festa numa segunda-feira. E isso ensina uma lição importante. Muitas vezes a pessoa não tem falta de dinheiro, ela tem falta de prioridade. Quem quer ajudar dá um jeito, quem não quer, inventa uma desculpa esfarrapada. Logo depois, veio a resposta da Carla. Ela também mandou um áudio no grupo, mas a voz dela era fria. Parecia que estava falando com um estranho e não com a própria mãe. Ela nem perguntou se a mãe estava se sentindo mal ou se precisava de companhia. A Carla, sempre preocupada com roupas e aparência, disse que também estava sem dinheiro e soltou a frase que machucou fundo. Mãe, se vira. Vai no hospital público. Lá eles dão remédio de graça. Para que gastar com isso? O jeito que ela falou mostrava um desprezo enorme, como se cuidar da saúde da mãe fosse um incômodo que ela queria jogar para outra pessoa resolver. Aquela frase, vai no hospital público,
ficou rodando na cabeça dela a tarde toda. Não que seja vergonha ir ao hospital, mas a questão era a má vontade da filha. A Carla podia ter comprado remédio na farmácia para facilitar, ou pelo menos ter se oferecido para levar a mãe até o hospital, mas preferiu lavar as mãos. Isso mostra muita ingratidão. Tem filho que recebe tudo dos pais a vida inteira, mas quando a mãe precisa de um copo d'água, eles acham ruim e mandam ela procurar ajuda em outro lugar. A mãe engoliu o choro, guardou bem a reação de cada um e continuou esperando pelo último filho. O dia foi escurecendo e a casa ficou em silêncio. Ela sentou na varanda, olhando para o portão, pensando onde tinha errado na criação deles. Será que deu mimo demais? Às vezes a gente se culpa, mas caráter é uma coisa que a pessoa escolhe ter ou não. Ela já estava quase desistindo, achando que ia ter que melhorar sozinha no dia seguinte, quando ouviu o barulho da chave. Era o Lucas, o filho mais novo, chegando do trabalho. Ele trabalha pesado o dia todo e sempre chega muito cansado. Lucas entrou em casa com a roupa suja de trabalho e o rosto suado, mas abriu um sorriso quando viu a mãe. Ele não tinha visto a mensagem no grupo porque no trabalho dele não pode usar celular. A mãe, mantendo o teatro, tossiu um pouco e comentou baixinho que não tinha tomado remédio de pressão porque estava sem dinheiro. A reação dele foi na mesma hora. Ele não reclamou, não falou que estava duro, nem mandou ela ir para o hospital enfrentar fila. A cara dele mudou de cansaço para preocupação no mesmo instante. Ele enfiou a mão no bolso da calça velha e tirou todo o dinheiro que tinha ali. Eram as gorjetas e o pagamento do dia, o dinheiro que ele usaria para lanchar ou juntar para comprar alguma coisa para ele. Mas ele não pensou duas vezes. "Mãe, espera aí que eu já volto", disse ele saindo de novo pelo portão sem nem tirar a bota pesada do pé. Ele correu até a farmácia da esquina. Ele não sabia que a mãe estava rica. Ele só sabia que a mãe precisava de ajuda. Essa atitude mostra o que é valor de verdade. Ser rico não é ter o bolso cheio, é ter o coração disposto a ajudar. 20 minutos depois, Lucas voltou com a caixinha do remédio na mão e um copo de água. "Toma, mãe, cumpri o que o dinheiro deu, mas vai fazer efeito." Ele sentou do lado dela, esperando ela tomar. Com um olhar preocupado. O coração dela se encheu de amor por ele, mas também de tristeza pelos outros dois irmãos. O Lucas passou no teste com nota 10, sem nem saber que era um teste. Ele deu o pouco que tinha, enquanto o irmão comia carne cara, e a irmã mandava ela se virar no hospital. Naquela noite, ela foi dormir com o coração dividido. Estava feliz por ter um filho bom, mas muito triste com a frieza dos outros. Mas o plano tinha que continuar. Aquele foi só o primeiro teste da semana. Ela sabia que precisava apertar mais um pouco, criar uma situação mais difícil para ver até onde ia a maldade da Carla e a mentira do Ricardo. A tosse ia passar, mas a próxima aprovação seria na frente de todo mundo, numa festa onde a aparência vale mais do que o sentimento. Na semana seguinte, chegou o dia da festa de aniversário da neta, filha da Carla. A mãe se arrumou com todo o carinho do mundo. Ela escolheu o melhor vestido que tinha no armário, aquele estampado, simples e limpinho que ela usava para ir à missa. Ela não tinha joias nem sapatos caros, mas tinha o coração cheio de amor para dar um beijo na neta. Ela achava que, numa festa de família, o amor valia mais do que a roupa que a gente veste. Infelizmente, o mundo de hoje liga muito para a capa do livro e pouco para a história que está escrita dentro. E ela estava prestes a aprender isso da pior forma possível. Quando ela chegou na casa da Carla, a recepção foi um balde de água fria. A festa estava linda, cheia de gente bem vestida, com música e comida chique. Mas quando a Carla viu a mãe no portão, o sorriso dela sumiu na hora. Ela olhou a mãe de cima a baixo, não com carinho, mas com vergonha. Em vez de dar um abraço apertado e levar a mãe para o meio do salão, A Carla bloqueou a passagem dela na entrada. O olhar da filha dizia tudo. Ela estava preocupada que a aparência simples da mãe fosse enfeiar a festa chique que ela tinha montado para os amigos ricos. Sem perder tempo, a Carla pegou a mãe pelo braço e foi guiando ela pelos cantos, longe dos convidados, até chegar na cozinha. "Mãe, fica aqui um pouquinho", disse ela com a voz baixa para ninguém ouvir.
Lá fora tá muito cheio e suas roupas, bem, não combinam muito com o pessoal que tá aí. Depois eu trago um prato de salgado pra senhora. Fui assim, sem rodeios, que a filha escondeu a própria mãe na cozinha, como se fosse um objeto velho que a gente tem vergonha de mostrar para a visita. É triste pensar que uma mãe que carregou a filha na barriga agora não servia para ficar na sala dela. A mãe sentou num banquinho duro, perto da pia, sozinha. Do outro lado da porta, ela ouvia as risadas, a música alegre e o barulho dos talheres batendo nos pratos. Ela era a avó da aniversariante, a matriarca da família. Mas estava ali, excluída, como se fosse uma estranha ou uma empregada que não podia se misturar. Aquilo faz a gente pensar. Quantas vezes a gente deixa de valorizar quem realmente ama a gente só para impressionar pessoas que nem ligam para nós? A Carla estava mais preocupada com a opinião da vizinha fofoqueira do que com o sentimento da própria mãe. O pior ainda estava por vir. A porta da cozinha tinha ficado um pouquinho aberta, só uma frestinha. A mãe, quieta no seu canto, viu quando a Carla entrou na sala ao lado acompanhada da sogra, uma senhora toda enfeitada de ouro. A mãe apurou o ouvido, esperando, quem sabe, ouvir a filha defendê-la ou falar algo bom. Mas a curiosidade às vezes é uma armadilha, e o que ela ouviu foi de cortar o coração. A sogra perguntou quem era aquela senhora de vestido simples que tinha entrado pelos fundos. A Carla, sem pensar duas vezes, riu um riso nervoso e disse: Ah, não liga não, é minha mãe. Ela é assim mesmo, simples demais, não tem noção das coisas. Eu deixei ela na cozinha para não passar vergonha na frente dos seus amigos. Sabe como é, né? A gente tenta ensinar classe, mas tem gente que nasceu para ser pobre mesmo. Ouvir a própria filha pedir desculpas pela existência da mãe foi um golpe terrível. A Carla estava renegando a origem dela, esquecendo que foi o suor daquela mãe sem classe que pagou os estudos e as roupas que ela usava agora. Naquele momento, a mãe sentiu uma dor que não era no corpo, era na alma. Ela passou a vida inteira lavando roupa para fora, carregando peso, esfregando mancha difícil até a mão ficar grossa e as costas travarem. Mas ela pensou: essas palavras da Carla doem muito mais do que a dor nas minhas costas, depois de lavar 20 truchas de roupa pesada. A dor física, a gente toma um remédio e passa, mas a dor da humilhação vinda de um filho fica gravada no peito. É uma ferida invisível que sangra por dentro. Mesmo com o coração em pedaços, ela não chorou ali na frente de ninguém e nem fez escândalo. Ela tinha um plano maior. Ela continuou sentada, comeu o pedaço de bolo que a empregada serviu com pena e ficou pensando no dinheiro que tinha no banco. Ela podia comprar aquela casa, aquela festa e até a casa da sogra da Carla se quisesse. Mas dinheiro não compra respeito, e ela estava vendo que respeito era coisa que a Carla não tinha. A riqueza da mãe era secreta, mas a pobreza de espírito da filha estava ali, exposta para todo mundo ver, mesmo vestida com roupa cara. Aquela festa serviu para mostrar que a Carla já tinha reprovado no teste faz tempo, mas a mãe precisava ir até o fim. Ela precisava ter certeza absoluta de quem era quem. Ela engoliu a seco aquele sapo, levantou a cabeça e decidiu que a brincadeira ia ficar mais séria. Se a Carla tinha vergonha da mãe pobre, imagina como ela reagiria se achasse que a mãe, além de pobre, estava prestes a perder o teto onde morava. A humilhação na cozinha foi o combustível que faltava para a mãe endurecer o coração para a próxima etapa. A festa acabou e ela foi para casa com um gosto amargo na boca, mas com a decisão tomada. Chega de testes pequenos com remédios ou roupas. Agora ela ia mexer com a segurança deles. Ela ia inventar um problema grande, urgente e assustador. Uma ameaça que faria qualquer filho correr para ajudar a mãe, ou correr para longe dela de vez. O aluguel seria a desculpa perfeita para o golpe final, e ela já sabia exatamente o que dizer para deixar todos em pânico. A terceira semana chegou e a mãe decidiu que era hora de jogar a carta mais pesada de todas. Ela sabia que pedir dinheiro para remédio ou passar vergonha numa festa eram coisas ruins, mas mexer com a casa onde a gente mora é mexer com o medo de ficar na rua.
Então, ela inventou uma mentira bem contada. Disse que o aluguel estava atrasado há meses e que o dono da casa tinha dado um prazo final. Se ela não pagasse 2.000 até o dia seguinte, seria despejada e colocada para fora com as roupas e os móveis na calçada. Era uma história triste, feita para testar o limite do amor dos filhos. Ela mandou essa notícia bombástica para os 3 filhos, dizendo que estava desesperada e não tinha para onde ir. O valor, 2.000, não era impossível para eles. O Ricardo trocava de carro todo ano e a Carla vivia comprando bolsas que custavam mais que isso. Mas a questão nunca foi a quantia, e sim a vontade de ajudar. A resposta do Ricardo foi a primeira a chegar e foi de arrepiar. Ele não ofereceu ajuda, nem um quarto na casa grande dele. Ele disse com a maior frieza: "Mãe, aqui em casa não tem espaço. A senhora já está velha. Devia procurar um asilo público. Lá eles cuidam de gente na sua situação." Imagina só, um filho sugerir que a mãe vá morar num abrigo de velhos, sendo que ele tem uma casa enorme com quartos sobrando. Ele queria se livrar do problema da forma mais rápida possível. Sugerir um asilo público foi a forma dele dizer: "Eu não quero a senhora atrapalhando a minha vida." É nessas horas que a gente vê que ter uma casa grande não adianta nada se o coração for pequeno e apertado. A mãe leu aquilo e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas respirou fundo, porque ainda faltava ver a reação dos outros 2. A reação da Carla foi ainda pior, porque foi silenciosa. Assim que recebeu a mensagem da mãe pedindo socorro para não ser despejada, a Carla simplesmente não respondeu. Mas não foi só isso. A mãe percebeu que a foto da filha no aplicativo de mensagens tinha sumido. A Carla tinha bloqueado a própria mãe. Ela preferiu cortar o contato e fingir que a mãe não existia, do que ter que lidar com o problema ou ter que dizer não. Bloquear a mãe num momento de desespero é a forma moderna de bater a porta na cara de alguém. Foi uma covardia sem tamanho. A casa ficou num silêncio assustador. A mãe se viu sozinha, rejeitada pelo filho rico e ignorada pela filha vaidosa. Ela ficou sentada na sala, olhando para as paredes, pensando em como o dinheiro pode cegar as pessoas. Se eles soubessem que ela podia comprar a rua inteira, estariam lá em 5 minutos trazendo flores e chá. Mas, como achavam que ela era um peso financeiro, trataram de fugir. Só restava o Lucas. O coração dela estava apertado, com medo de que ele também não pudesse fazer nada. Já era noite quando o Lucas chegou. Diferente dos outros dias, ele não chegou cansado. Ele chegou chorando. Ele entrou na sala com os olhos vermelhos e o rosto inchado. A mãe assustou, achando que tinha acontecido algum acidente. Ele não falou nada, só caminhou até a mesa da cozinha e colocou um maço de notas em cima da toalha velha. "Mãe, tá aqui, os 2.000. O dono da casa não vai te tirar daqui, eu não vou deixar", disse ele, soluçando de chorar. A mãe olhou para o dinheiro e depois para o filho, sem entender de onde ele tinha tirado aquele valor tão rápido. "Filho, o que você fez? Você pegou empréstimo? Fiz alguma besteira?" Ela perguntou, preocupada. O Lucas baixou a cabeça e confessou: "Eu vendi a minha moto, mãe. Vendi barato para sair rápido o dinheiro, mas deu para pagar o aluguel." "A moto?" Aquela moto velha era a vida dele. Era com ela que ele ia trabalhar, era com ela que ele fazia as entregas para ganhar o pão de cada dia. Ele tinha vendido a ferramenta de trabalho, o ganha-pão dele para salvar o teto da mãe. Aquilo foi demais para ela. O Lucas não deu o que sobrava, ele deu o que lhe fazia falta. Ele cortou a própria carne para que a mãe não sofresse. Ele sacrificou o futuro dele, o trabalho dele, para garantir o presente dela. Enquanto os irmãos protegiam o patrimônio deles, o Lucas entregou tudo o que tinha por amor. A mãe sentiu as lágrimas descerem, não de tristeza, mas de uma emoção tão forte que mal cabia no peito. Ali, naquela cozinha simples, ela teve a prova final que precisava. O teste tinha acabado. Não precisava ver mais nada. Ela pegou na mão do Lucas e disse para ele ficar calmo, que tudo ia se resolver. Ela não contou a verdade ali na hora, porque o momento pedia um final grandioso para essa história. Um encerramento que colocasse cada um no seu devido lugar.
Ela precisava reunir todos eles uma última vez. O Lucas, sem moto e sem emprego agora, mal sabia que aquele gesto de amor tinha acabado de mudar o destino dele para sempre. A bondade é um investimento que nunca falha. E o retorno dele estava garantido. Com a decisão tomada e o coração firme, a mãe enxugou as lágrimas. O choro de tristeza virou força. Ela pegou o telefone novamente, mas dessa vez não foi para pedir ajuda. Foi para dar uma ordem. Ela convocou os 3 filhos para um jantar urgente na casa dela na noite seguinte. Disse que era um assunto de vida ou morte e que não aceitaria desculpas. A voz dela tinha mudado. Não era mais de pedinte. Era de quem ia dar a sentença final. O palco estava montado para a grande revelação. No dia seguinte, a mãe mandou uma mensagem curta e grossa para os 3 filhos. Venham jantar aqui em casa hoje às 8 da noite. É urgente. Assunto de vida ou morte. Ela não pediu por favor, nem perguntou se eles podiam. Foi uma ordem. Quando a gente muda a postura, as pessoas sentem. Eles estranharam aquele tom firme muito diferente da mãe que estava pedindo dinheiro no dia anterior. A curiosidade foi maior que a má vontade, e eles confirmaram presença, mas não sem antes reclamarem entre eles que lá vem a velha com mais problemas. É triste, mas tem filho que só visita a mãe quando acha que vai ganhar algo ou quando é obrigado. Quando o relógio bateu 8 horas, os carros do Ricardo e da Carla pararam na porta. Eles chegaram com aquela cara de quem está fazendo um favor enorme. O Ricardo desceu do carro olhando para o relógio como se o tempo dele valesse ouro e estar ali fosse um desperdício. A Carla entrou na casa torcendo o nariz, Como se sentisse um cheiro ruim logo na entrada. Eles não foram lá para ver a mãe. Eles foram lá para resolver logo o problema e ir embora. A mentalidade deles era clara. O que será que ela quer agora? Dinheiro? Ou será que vai dizer que vai morrer logo? A frieza deles chegava a gelar o ambiente, mesmo numa noite quente. A casa estava arrumada, mas era uma casa simples, de gente humilde. Não tinha ar-condicionado, apenas um ventilador velho fazendo barulho na sala. O Ricardo, acostumado com o conforto da sua mansão, já entrou reclamando do calor. Mãe, como a senhora consegue viver nesse forno? Eu estou suando só de ficar parado aqui, disse ele, abanando a mão com impaciência. Ele não percebia que aquele forno foi o lar que protegeu ele da chuva e do frio durante toda a infância. A ingratidão faz a pessoa esquecer de onde veio e criticar o chão que um dia pisou. A mesa do jantar estava posta, mas não era um banquete de festa. A mãe fez questão de colocar a louça mais velha que tinha, aquela com as bordas lascadas e os copos de vidro barato que a gente guarda geleia ou massa de tomate. Ela queria que o cenário fosse o mais pobre possível. A toalha de mesa tinha alguns remendos e a luz da sala era amarela e fraca. Tudo ali gritava simplicidade e escassez. A Carla olhou para a mesa com um desprezo que nem tentou esconder, limpando a cadeira com um lenço de papel antes de sentar, com medo de sujar a roupa cara. Logo depois, chegou o Lucas. Diferente dos irmãos, ele não veio de carro, já que tinha vendido a moto para pagar o aluguel da mãe. Ele chegou a pé, suado da caminhada, mas com o rosto sereno. Ele cumprimentou a mãe com um beijo na testa e sentou-se quieto no canto da mesa, parecendo envergonhado perto dos irmãos ricos, mas com a consciência tranquila. A presença dele trazia uma paz para a mãe, mas também aumentava a raiva que ela sentia pela atitude dos outros dois. A mesa estava dividida, de um lado a arrogância e o dinheiro, do outro a humildade e o amor. A mãe serviu o jantar em silêncio. Nada de carne assada ou pratos chiques. Ela colocou na mesa uma travessa com arroz, feijão e ovo frito. A comida de todo dia de muita gente batalhadora, mas que para os filhos finos parecia um insulto. Ela serviu o prato de cada um devagar, observando cada movimento, cada suspiro de impaciência. O silêncio na mesa era pesado. Ninguém conversava. Só se ouvia o barulho do ventilador e dos talheres batendo nos pratos lascados. Era aquele tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Não demorou muito para as reclamações começarem de verdade. A Carla empurrou o prato um pouco para frente e disse: Mãe, sério que é só isso? A gente sai de casa, atravessa a cidade para comer ovo.
A casa está com um cheiro de mofo insuportável, sabia? A senhora precisa dedetizar isso aqui, senão vai pegar doença. Ela falava como se estivesse dando um conselho, mas no fundo estava humilhando a mãe e a casa onde ela mesma cresceu. É impressionante como a pessoa esquece o gosto da comida que matou a fome dela quando criança. Ricardo aproveitou a deixa da irmã e entrou no coro da reclamação. Mãe, a Carla tem razão. Esse lugar está caindo aos pedaços. A senhora nos chamou aqui para quê? Se for para pedir mais dinheiro, já vou avisando que não dá. A gente tem as nossas despesas, não dá para ficar sustentando casa velha. Ele falava de boca cheia, sem nenhum respeito, tratando a mãe como um funcionário incompetente. Eles achavam que estavam no controle, que podiam falar o que quisessem, porque a mãe precisava deles. Eles não faziam ideia de que a mãe não precisava de nada além de ver a verdade. O Lucas, ouvindo aquilo, parou de comer. Ele olhou para os irmãos com tristeza e tentou defender a mãe. Parem com isso. A mãe fez a comida com carinho. A gente está aqui reunido, isso que importa. Mas os irmãos riram dele. Você fala isso porque não tem ambição, Lucas, por isso continua pobre, retrucou a Carla. A mãe ouviu tudo calada, mastigando devagar, engolindo cada ofensa junto com a comida simples. Ela estava acumulando cada palavra, cada gesto de desprezo, para usar na hora certa. O copo da paciência tinha enchido e estava prestes a transbordar. Quando todos terminaram de comer ou de reclamar da comida, a mãe limpou a boca com um guardanapo de pano, respirou fundo e olhou fixamente para cada um deles. O brilho no olho dela mudou. Não era mais o olhar da velhinha cansada e pedinte. Era um olhar de fogo, de quem tem uma carta na manga que vai virar o jogo. O clima na sala mudou de repente. O ar ficou pesado. Ela empurrou a cadeira para trás devagar, fazendo um barulho que calou a boca de todos, e começou a se levantar. Não curvada como antes, mas reta, firme, pronta para deixar cair a máscara que usou por um mês inteiro. Quando a mãe se levantou da cadeira, algo estranho aconteceu na sala. Parecia que ela tinha crescido 10 centímetros de altura. Aquela senhora que vivia curvada no tanque, com dor nas costas e olhar baixo, desapareceu num piscar de olhos. No lugar dela, surgiu uma mulher firme, com a coluna reta e o queixo erguido. Ela não precisou gritar para pedir silêncio. A postura dela falou tão alto que os filhos pararam de respirar por um segundo. É incrível como a nossa postura muda quando a gente sabe o poder que tem. Ela não era mais a lavadeira pedindo ajuda. Ela era a dona da situação. E os filhos, sem entender nada, sentiram um frio na espinha. Com a mão firme, ela enfiou a mão no bolso do avental velho e tirou um papel dobrado. Não era uma carta de despedida, nem uma conta de luz atrasada. Ela desdobrou o papel devagar, fazendo um suspense que deixou o Ricardo e a Carla nervosos. Com um movimento suave, ela colocou aquele papel no centro da mesa, bem em cima da toalha remendada, no meio dos pratos sujos de ovo. Leiam, disse ela com uma voz calma, mas que parecia um trovão. Aquilo não era um pedido, era um desafio. O papel era um extrato bancário, aquele documento que mostra quanto dinheiro a pessoa tem na conta. O Ricardo, sempre curioso com dinheiro, foi o primeiro a esticar a mão e pegar o papel. Ele fez uma cara de deboche, achando que ia vir uma conta negativa ou uma dívida enorme para ele pagar. Mas quando os olhos dele bateram nos números, o sorriso sumiu na mesma hora. Ele apertou os olhos, achando que estava vendo errado. Ele começou a contar os zeros um por um e a cor do rosto dele foi sumindo. Ele ficou pálido, branco como uma folha de papel. A boca dele abriu, mas não saiu som nenhum. Ele olhou para a mãe, depois para o papel, depois para a mãe de novo, como se estivesse vendo um fantasma. A Carla, vendo o irmão paralisado, arrancou o papel da mão dele com grosseria. Deixa eu ver isso aqui. Deve ser mais conta para pagar, resmungou ela. Mas assim que ela leu o valor, a reação foi a mesma. A mão dela, que segurava o papel com força, começou a tremer sem parar. Ela viu que ali tinha dinheiro suficiente para comprar a casa dela, o carro dela e ainda sobrava muito. A ficha caiu como uma bomba. A mãe que ela mandou para o hospital público, a mãe que ela escondeu na cozinha, era na verdade a pessoa mais rica da família. A pobre coitada era a milionária. O silêncio que tomou conta daquela sala foi absoluto. Ninguém mastigava, ninguém reclamava do calor,
Ninguém mexia na cadeira. Só se ouvia o barulho do ventilador velho girando. Os olhos do Ricardo e da Carla estavam arregalados, quase pulando para fora do rosto. A boca deles ficou seca de repente. É impressionante como a ganância reage no corpo da pessoa. Eles estavam em choque, não porque a mãe estava bem, mas porque perceberam o tamanho da burrada que tinham feito. Eles tinham tratado mal a galinha dos ovos de ouro e agora estavam morrendo de medo de perder a boquinha. Foi aí que aconteceu a cena mais feia e mais triste da noite. A transformação mágica do desprezo em amor. Num segundo, eles tinham nojo da casa e da comida. No segundo seguinte, eles viraram as pessoas mais carinhosas do mundo. O Ricardo, que minutos antes tinha mandado a mãe pro asilo, levantou num pulo e tentou abraçar a mãe. Mãe, nossa, que maravilha! Eu sabia que a senhora era esperta. Eu estava brincando sobre o asilo. A senhora sabe que eu tenho humor ácido, né? A senhora vai vir morar comigo no quarto de hóspedes, vai ser uma rainha! O interesse financeiro faz a pessoa perder a vergonha na cara rapidinho. A Carla não ficou para trás na falsidade. Ela correu para o outro lado da mãe e começou a alisar o braço dela, usando aquela voz fininha de criança. Mãezinha, que susto a senhora deu na gente! Olha só, você tá suando! Deixa eu abanar você. Esquece aquela história do aluguel, a gente estava nervoso. A senhora sabe que é o amor da minha vida, né? A gente pode amanhã mesmo no shopping comprar roupas novas para a senhora, daquelas lojas que eu gosto. De repente, a mãe vergonhosa virou a mãezinha querida. Era um teatro tão mal feito que dava enjoo de ver. Eles tentavam sorrir, mas o sorriso não chegava nos olhos. Era o sorriso do medo, o sorriso de quem quer garantir a herança. Eles começaram a falar ao mesmo tempo, atropelando as palavras, tentando consertar um mês inteiro de maldades em 5 minutos. Elogiavam a comida, o ovo estava uma delícia, mãe. Elogiavam a casa, é rústica, tem seu charme. A hipocrisia humana não tem limite quando o assunto é dinheiro. Eles achavam que a mãe era boba, que o dinheiro ia fazer ela esquecer as humilhações, como se o extrato bancário fosse uma borracha que apaga o passado. No meio daquela confusão de beijos falsos e abraços interesseiros, o Lucas continuava sentado, sem entender nada. Ele não tinha olhado o papel. Ele via os irmãos agindo daquele jeito estranho e achava que a mãe estava doente ou que tinha acontecido alguma tragédia. Ele não ligava para o papel na mesa. Ele olhava para o rosto da mãe, preocupado com a emoção dela. Mãe, a senhora está bem? O que está acontecendo? Perguntou ele com a voz genuína. Ele era o único ali que enxergava a mãe, e não o saldo bancário. A mãe se soltou delicadamente, mas com firmeza, dos braços sufocantes do Ricardo e da Carla. Ela deu um passo para trás, criando uma barreira entre ela e os filhos interesseiros. O olhar dela varriu a sala, passando pelo rosto assustado de cada um. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio de tribunal, onde o juiz está prestes a ler a sentença. Ela respirou fundo. No meio daquela confusão de beijos falsos e abraços interesseiros, o Lucas continuava sentado, sem entender nada. Ele não tinha olhado o papel. Ele via os irmãos agindo daquele jeito estranho e achava que a mãe estava doente ou que tinha acontecido alguma tragédia. Ele não ligava para o papel na mesa. Ele olhava para o rosto da mãe, preocupado com a emoção dela. Mãe, a senhora está bem? O que está acontecendo? Perguntou ele com a voz genuína. Ele era o único ali que enxergava a mãe, e não o saldo bancário. A mãe se soltou delicadamente, mas com firmeza, dos braços sufocantes do Ricardo e da Carla. Ela deu um passo para trás, criando uma barreira entre ela e os filhos interesseiros. O olhar dela varriu a sala, passando pelo rosto assustado de cada um. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio de tribunal, onde o juiz está prestes a ler a sentença. Ela respirou fundo, encheu o peito de coragem e abriu a boca para dizer as palavras que estavam presas na garganta há semanas. O teste tinha acabado, e agora era a hora do veredito final. A mãe ergueu a mão pedindo silêncio e a sala parou. Ela não precisou gritar.
Apenas olhou fundo nos olhos do Ricardo e começou a falar com uma calma que dava medo. Ricardo, faz 3 semanas que eu te pedi ajuda para comprar um remédio simples. Você disse que não tinha dinheiro, mas estava comendo carne cara com seus amigos. Semana passada, quando eu disse que ia ser despejada, você sugeriu que eu fosse morar num asilo público. Você disse que na sua casa grande, cheia de quartos vazios, não tinha espaço para a mãe que te criou. Pois bem, hoje eu te digo, a minha conta bancária tem muito espaço, mas o meu coração está fechado para a sua falsidade. O Ricardo tentou abrir a boca para se explicar, gaguejando alguma desculpa esfarrapada, mas a mãe não deixou. Ela virou o rosto para Carla, que estava encolhida na cadeira, segurando a bolsa de marca com força. E você, minha filha, no aniversário da sua menina? Você me escondeu na cozinha como se eu fosse um bicho sujo. Você teve vergonha da minha roupa simples, vergonha do meu jeito de falar. Você disse para sua sogra que eu não tinha classe. Quando eu pedi socorro pelo aluguel, você me bloqueou no celular. Você me apagou da sua vida quando eu era um problema. E agora quer me abraçar porque eu sou a solução? Amor não funciona assim. As palavras da mãe caíam sobre a mesa como pedras pesadas. Ela estava devolvendo cada frase dolorosa que tinha ouvido durante um mês. E a lei da colheita. A gente planta o que fala e colhe o que merece. Ela explicou que dinheiro nenhum no mundo compra o caráter de uma pessoa e que a pobreza de espírito deles era muito pior do que qualquer falta de dinheiro no bolso. Eles estavam ali vestidos com roupas caras, mas por dentro eram muito pequenos. A mãe deixou claro que aquele jantar não era para celebrar a riqueza, mas para revelar a verdade nua e crua. Então ela se virou para o Lucas. O olhar dela mudou na hora, ficou doce e cheio de lágrimas. O Lucas ainda estava confuso, segurando o garfo, sem entender direito o tamanho da fortuna da mãe. Lucas, meu filho, disse ela com a voz embargada. Quando eu pedi remédio, você me trouxe, mesmo cansado. Quando eu disse que ia perder a casa, você não pensou 2 vezes. Vendeu sua moto, seu único bem, seu instrumento de trabalho, para salvar o meu teto. Você não sabia que eu tinha dinheiro. Você fez por amor. Você deu tudo o que tinha, sem esperar nada em troca. A mãe pegou um envelope grosso que estava escondido no bolso e colocou na frente do Lucas. Abra, ordenou ela. O Lucas abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro tinha a escritura de uma casa nova, toda mobiliada, e um papel garantindo que todos os estudos dele estariam pagos até ele se formar no que quisesse. Isso não é um presente, filho. Isso é merecimento. A vida recompensa quem tem coração bom. Você cuidou de mim quando achou que eu não tinha nada. Agora eu vou cuidar de você para que nunca mais te falte nada. O Ricardo e a Carla olharam para o envelope com uma inveja que chegava a ser verde. Eles não conseguiam acreditar que o irmão, pobre, que eles tanto criticavam, estava ganhando tudo aquilo. Mas a mãe ainda não tinha terminado. Ela voltou a olhar para os 2 filhos interesseiros e deu o veredito final. Aquela frase que fecharia a porta para sempre. Quanto a vocês 2, vocês passaram um mês inteiro me dizendo para eu me virar. Disseram que eu tinha que aprender a viver com pouco, que o governo que devia cuidar de mim. Ela respirou fundo, endireitou a coluna e disse com firmeza: Pois agora eu digo mesmo para vocês. Aprendam a se virar. Minha herança, todo esse dinheiro que vocês viram no extrato, será gasto comigo mesma, viajando e aproveitando a vida, ou será doada para quem precisa. Vocês não verão nenhum centavo dessa fortuna. Vocês já têm a classe e a esperteza que tanto valorizam. Então, usem isso para viver. Não esperem herança de uma mãe que vocês desprezaram em vida. O banco está fechado para vocês. O silêncio na sala foi absoluto e aterrorizante. O Ricardo e a Carla sentiram o peso da sentença. Eles tinham perdido a chance da vida deles por pura mesquinharia e egoísmo. Eles trocaram o amor de mãe por aparências e agora ficariam sem os 2. A mãe se levantou da mesa, pegou o braço do Lucas e caminhou em direção à porta, deixando os outros 2 para trás, sentados na mesa com a comida fria e a lição amarga na garganta. Ela saiu daquela casa velha não como uma vítima, mas como uma rainha que acabou de colocar ordem no reino.
Naquele momento, enquanto saía pela porta da frente com o filho leal ao seu lado, ela sentiu um alívio gigante no peito. Doeu fazer o que fez? Doeu muito. Mas educar, às vezes, exige medidas drásticas. Ela ensinou para o mundo que honrar pai e mãe não é frase bonita de internet, é atitude de dia a dia. E enquanto caminhava para a nova vida, ela sabia que aquela história não terminava ali, mas ecoaria na cabeça dos filhos para sempre, como um aviso eterno de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A vida seguiu, e cada um teve o que mereceu. O Lucas prosperou, estudou e virou um grande homem. A mãe viajou o mundo, feliz e leve. E os outros dois? Bem, eles tiveram que aprender, na marra, o verdadeiro valor de um abraço sincero. Essa história serve para a gente pensar. Se hoje fosse o dia do teste na sua vida, você passaria ou seria reprovado? O dinheiro mostra quem a pessoa é, mas só o amor verdadeiro permanece quando a conta fecha. E assim, com a alma lavada, ela seguiu seu caminho. Ela ensinou para o mundo que honrar pai e mãe não é frase bonita de internet, é atitude de dia a dia. E enquanto caminhava para a nova vida, ela sabia que aquela história não terminava ali, mas ecoaria na cabeça dos filhos para sempre, como um aviso eterno de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A vida seguiu, e cada um teve o que mereceu. O Lucas prosperou, estudou e virou um grande homem. A mãe viajou o mundo, feliz e leve. E os outros dois? Bem, eles tiveram que aprender, na marra, o verdadeiro valor de um abraço sincero. Essa história serve para a gente pensar. Se hoje fosse o dia do teste na sua vida, você passaria ou seria reprovado? O dinheiro mostra quem a pessoa é, mas só o amor verdadeiro permanece quando a conta fecha. E assim, com a alma lavada, ela seguiu seu caminho. Essa história da mãe e dos 3 filhos não serve só para a gente se emocionar, ela serve para a gente acordar. Muitas vezes, a gente corre tanto atrás de ter coisas, de ter dinheiro e conforto, que esquece de olhar para quem está correndo do nosso lado. A lição que fica é clara. Não espere uma tragédia acontecer, ou uma herança cair do céu para valorizar quem te ama de verdade. O verdadeiro teste não é feito com grandes fortunas, é feito nos dias comuns, na hora de uma doença, na falta de um emprego ou num simples pedido de ajuda. Agora eu quero te fazer uma pergunta difícil, daquelas para você pensar antes de dormir. Se a sua conta bancária zerasse hoje e você perdesse tudo que tem, quem sobraria sentado na mesa de jantar com você? Quem te daria a mão e quem viraria as costas? Não responda com pressa, responda com sinceridade. O dinheiro vai e vem, mas o caráter de quem está ao seu lado é o que define se você é realmente rico ou não. Se essa história abriu seus olhos de alguma forma, escreve aqui nos comentários a frase: "O amor verdadeiro não tem preço". Eu vou passar para ler e deixar um coração para você. E se você quer continuar aprendendo segredos sobre a vida, sobre como lidar com pessoas e como prosperar de verdade, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sininho das notificações. Tem muito mais conhecimento chegando por aí e eu não quero que você fique de fora. Um forte abraço e até o próximo vídeo.